Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 2, Êxodo 2. Nós vamos dar continuidade à exposição nesse texto. Nós começamos há 2 domingos atrás, então, a expor mais um livro da Antiga Aliança, agora o livro de Êxodo, capítulo de número 2, do verso 11 até o verso 25, é o texto da nossa exposição nessa noite. Espero que você esteja lendo esse texto em casa, né? Isso vai ajudar você bastante, vai ajudá-lo bastante a entender melhor as palavras de Moisés aqui no Pentateuco, mais especificamente no segundo livro do Pentateuco. Êxodo capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim: atentai bem o que diz a palavra de Deus, palavra de salvação. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não era ou não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhe perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse as filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamavam, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Amém. Senhor Deus, nesta noite nos encontramos para te adorar, te bendizer e para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, ouvir o Senhor falando conosco. Pedimos, portanto, Senhor, fala com o teu rebanho, fala com o teu povo aqui reunido, nós possamos entender a tua palavra, que o Senhor desvende os nossos olhos, que o Senhor nos faça enxergar a tua palavra como de fato ela o é, a palavra de salvação para nós nessa noite. Que Deus esteja a chacoalhar por meio do Santo Espírito e que nós possamos sair daqui, ó Pai, edificados, nutridos com a tua santa mensagem. Perdoa-nos, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na nossa vida nós ansiamos por libertação. Libertação da pobreza, libertação da opressão do governo, às vezes muito opressor, às vezes um governo que
distante de Deus e começa a perseguir o povo do Senhor. Nós sonhamos em ser libertos do malfeitor que está na rua, às vezes tentando nos assaltar. A libertação é algo que nós ansiamos de corpo e de alma. Todos nós sonhamos em ser libertos. E de alguma maneira, todos nós sonhamos e até temos uma figura de libertador, seja ela em Deus ou, às vezes, num filme nós temos uma figura de libertador, numa história de um livro que você lê, tem uma figura de um libertador. Mas a palavra de Deus nos mostra que o libertador por excelência é Jesus Cristo. Isso é uma verdade que você está acostumado a ouvir, você que é evangélico, você que é religioso, está acostumado a ouvir que Jesus é nosso libertador. A despeito do fato de, infelizmente, nós confiarmos em diversos outros caminhos, outros libertadores, ou fazendo do filme uma realidade, ou fazendo de um personagem de livro, né, uma realidade, ou até mesmo se colocando como seu libertador. É por essa razão que alguns confiam em si mesmo, na sua própria força, ou na força da polícia, ou na força de seres humanos. Quando a Bíblia diz que nós devemos confiar apenas em Deus, não é que nós devemos jogar fora todos os recursos que Deus nos deu de segurança. Tira a cerca elétrica, não tem mais polícia, não é isso, irmãos. Mas o que eu queria mostrar para todos nós nessa noite, para mim e para você, a partir desse texto, é que nós temos um libertador prometido, que ele é suficiente para nos libertar de todos os nossos inimigos, inclusive do maior dos nossos inimigos, que é o diabo, que age por meio de autoridades que sempre perseguiram o povo de Deus no curso da história. Sempre perseguiram. E aqui nós temos Moisés se apresentando como um libertador que aponta para Cristo, né? Ele tipifica Cristo. Mas está muito claro aqui, eu já venho mostrando no livro de Êxodo, que o livro de Êxodo ele é claramente uma revelação de Cristo. Desculpa, nós temos uma introdução em Gênesis, introdução da Bíblia, uma conclusão em Apocalipse, e o livro de Êxodo, ele corresponde, né, não somente o livro de Êxodo, mas você tem 4 livros depois de Gênesis, né? Você tem o livro de Gênesis, a introdução, aí você tem 4 livros, que correspondem aos 4 evangelhos. Se você perceber, esses 4 vão contar a mesma história, né? Assim como nós temos também, no Novo Testamento, 4 livros contando a mesma história, a história do Redentor, a história do Salvador, ainda que o livro de João, né, ele seja o que mais destoe, mas ele conta a história do Salvador, a história do Redentor. Então, na Bíblia, se você fizer uma comparação entre Antigo e Novo Testamento, você vai perceber que está a história do Redentor, né, logo no início, em Gênesis, é claramente repetido isso em Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, o livro de Moisés, o libertador que tipifica Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João trabalham sobre Cristo Jesus, falam sobre Cristo. E aí depois você tem a sequência também, seguinte, toda essa sequência para contar a história de um libertador, que é Cristo Jesus. Moisés anda longe de ser. Aí eu falei da comparação que existe, né? Moisés, ele vem como libertador aqui, né? Ele nasce sendo perseguido, Jesus nasce sendo perseguido, tem uma lista de nomes no início de Êxodo, uma lista de nomes no início de Mateus, né? Também. Você tem lá aqui a descrição do que aconteceu com as 12 tribos de Israel. No Novo Testamento, lá em Mateus, você tem Cristo escolhendo 12 apóstolos, você tem Cristo entregando a lei no monte, né? Ou na verdade Moisés entregando a lei para o povo, ele recebe de Deus no monte, ele entrega ao povo. Tem Cristo Jesus ensinando as bem-aventuranças, que é uma interpretação da lei, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. E assim você vê várias evidências de que o livro de Êxodo, ele apenas fala do libertador do Novo Testamento. Aquele que nós tanto sonhamos, o resgatador, o libertador, que nós tanto sonhamos com eles. E tanto gostamos de filmes por isso. Eu gosto de filmes, e é interessante como nós nos identificamos ali os resgatadores nos filmes, né? Interessante isso. Não sei qual é o seu herói preferido, talvez o Homem-Aranha, né? Vai sair aí agora. Não, pastor, eu gosto mais do Super-Homem, gosto mais do Batman, mais real. Ou talvez até uma figura que você tem, pai, mãe, que seja o seu libertador. Mas Cristo Jesus
foi que aquele que veio com a missão de nos libertar dos pecados. E por meio da missão de Moisés, nós vamos entender aqui um pouquinho nessa noite da missão de Cristo como nosso resgatador. A missão de Cristo como nosso resgatador. Volte seus olhos novamente para o texto, por favor. Volte seus olhos para o texto novamente, que nós já vimos a comparação do nascimento de Moisés, né? Nós vimos aí duas tribos representadas, tribo de Levi, tribo de Judá, né? Aqui, lá no Novo Testamento também, tribo de Levi, tribo de Judá, os pais do Senhor Jesus Cristo. Vimos que ele foi adotado também, Cristo foi adotado como Moisés, foi adotado pela filha de Faraó. José adota o Senhor Jesus Cristo para que ele seja da tribo de Judá. E então vem essa comparação do resgatador todo o tempo. Mas a única diferença, uma diferença clara aqui, né? A primeira diferença que eu citei no semana passada foi que Moisés foi libertado para libertar. Cristo não foi libertado, ele é o libertador. Ele veio ao mundo para libertar. Aí então, nós vimos a história de Moisés, que ele foi colocado lá num cesto, né? Que fala da maneira que ele foi libertado como o povo de Israel, como Noé, né? Até a palavrinha lá, a arca, né? Também, assim como você tem no cesto, né? A palavra lá, a arca que aparece para Noé, aqui também o cesto é a palavra arca. Aí a mãe de Moisés colocou ele no cesto, ele foi liberto, o menino, então, foi parar na casa da filha de Faraó. Ele, depois a filha de Faraó pega o rapaz, a irmã de Moisés vem e diz, olha, quer que eu chame uma criada? Ela chama lá a mãe do menino cria Moisés, e o certo é que agora há um resumo de Moisés, da sua história. Ele diz, resumindo, foi isso. Agora, versículo 11, naqueles dias, sendo Moisés já homem, ou seja, já cresceu, agora ele já era homem, tinha mais ou menos os seus 40 anos. Isso quem vai nos dar informação no Novo Testamento, eu ia mostrar para você, nós temos essa informação, né? E aí ele diz o seguinte, naqueles dias, sendo já homem, saiu a seus filhos, a seus irmãos, e viu os seus labores penosos. Interessante que Moisés, como libertador, como resgatador, aqui a primeira característica dele nessa missão, é que ele se compadece do seu povo. Ele se compadece daqueles que são seus. Lembra, são seus, né? Lembra que Moisés é hebreu e foi parar no Egito. Ele agora é um príncipe no Egito, porque ele foi criado como filho de Faraó, né? Ou pelo menos neto. Ele foi criado na casa de Faraó. Era um homem riquíssimo e poderoso. Só que Moisés olhava para o povo dele e dizia o seguinte, esse meu povo está sofrendo. E labores penosos. Moisés teve misericórdia do seu povo. Irmãos, Cristo como libertador também olhou para o mundo e disse o seguinte, eles vão tudo para o inferno. Ele olhou os nossos labores por conta do pecado. O mal que nos assolava, ele diz, eu vou lá resolver o problema deles. Porque, olha, é dito, né, que Moisés, né, ele saiu a ver os seus irmãos, e aí é um princípio na Bíblia de que os meus irmãos, na fé, irmãos, eles devem ser muito próximos. Você tem misericórdia do seu próximo? Você tem misericórdia dos seus irmãos da fé? Quando eles estão sofrendo? Hoje ainda, nós até falamos, a irmã Alenilza citou ela fez uma pergunta sobre, às vezes a pessoa está sofrendo ansiedade, e vem outro, e ao invés de ajudar, acusa, né? Por quê? Porque o princípio do resgatador não foi plantado no coração. Ou se foi plantado, foi esquecido, né? Moisés teve misericórdia dos seus irmãos. Segunda coisa, né? Teve misericórdia e mais. E viu, olha, interessante essa parte aqui, ó. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado e vendo que não havia ali ninguém, ele matou o egípcio e o escondeu na areia. Aí aqui, irmãos, há um grande debate entre os comentaristas, o que Moisés fez, por que Moisés fez isso. Alguns vão acusar Moisés, vão dizer que Moisés é um assassino, Moisés deveria morrer porque ele fez isso, ele matou o egípcio. Mas veja bem, o que há aqui em Moisés, irmãos, é o princípio resgatador.
lembre-se que primeiramente Moisés, ele teve compaixão do seu povo, e agora a compaixão, ela é explicitada ainda mais. Quando ele vê alguém do seu povo sendo maltratado, e ele vai lá para defender o seu povo, então ele acaba matando o egípcio. Aí então, você diz, pastor, mas não tem um mandamento que diz, não matarás? É verdade, irmãos. Existe um mandamento que diz, não matarás. Agora lembre-se, que a Bíblia falava que quando isso chegava a arriscar a vida do povo de Israel, ou até mesmo do indivíduo que estava dentro da sua própria casa, da sua residência, ele podia, então, defender a sua família, a sua casa, o seu povo. É o princípio aqui da legítima defesa, que infelizmente na nossa lei é toda quebrada, né? Alguém vai se defender de um malfeitor, ele acaba indo para a cadeia. Não é assim? Ele vai lá em legítima defesa defender a sua casa. Pois aí você vai para a cadeia, porque você defendeu a sua casa. Princípio errado. Por isso, irmãos, que até eu já disse para vocês que a melhor tradução lá para o mandamento não é não matarás, mas é não assassinarás. Ninguém pode ser um assassino, ninguém pode matar injustamente, só Deus pode tirar a vida. Agora Deus lança os princípios de justiça na terra. E se nós cumpríssemos o princípio de justiça na terra, nós viveríamos num país melhor. Mas nós vivemos num país onde defende-se o malfeitor e o cidadão de bem tem que andar com medo, assustado e não pode se defender. Não pode se defender. Porque se ele se defender, ele vai ser acusado de assassino, como Moisés foi acusado aqui. Mas, irmãos, a pergunta é, em alguma circunstância, pastor, a Bíblia permite que se tire a vida de alguém? Sim. No caso, inclusive, da legítima defesa, claramente. A Escritura mostra, já mostrei para os irmãos, por isso que o mandamento é não assassinarás. A Bíblia condena o assassinato. Mas não você se defender a sua casa. No caso aqui, como resgatador, Moisés veio resgatar o povo de Deus. Ele veio resgatar o povo de Deus. Ele acabou, então, certamente Moisés não queria matar ninguém. Como alguém que se defende também. Não quer matar ninguém. Um policial que um malfeitor está lá atirando nele, né? Outra injustiça que acontece com os policiais em nosso país o policial não pode atirar, né, no malfeitor. Infelizmente. E ainda nós temos, às vezes, cristãos defendendo isso, que o policial mesmo ele tem que receber, ele pode receber a bala que for, mas ele não pode atirar. Mas peraí, que princípio é esse? Não é ódio, nem vingança com as próprias mãos, irmãos, é justiça estabelecida por Deus. É diferente. Deus deu ordem, só Deus pode dar ordem para executar, e Ele dá em alguns casos específicos. Eu não estou dizendo com isso que você vai sair daqui tirando a vida das pessoas, de jeito nenhum, mas estou dizendo que no nosso país, se ele seguisse os princípios bíblicos, nós ampararia esse tipo de situação. Por isso o mandamento é não assassinarás. Mas o que fica claro aqui, irmãos, é que Moisés, ele sai em defesa, ele não aguenta ver alguém sofrendo do seu povo. Ele sai na defesa do seu povo. Ele sai na defesa do povo de Israel. Ele sai na defesa do egípcio. E o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, versículo 13, saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? Agora Moisés, irmãos, ele era um resgatador, e ele veio para julgar, né? Só que ele tinha acabado de fazer uma coisa que era justa. E em alguns momentos, não somente aqui, mas em alguns momentos Moisés ele se apresenta como um homem justo. Por exemplo, no versículo 12 aí a 17, claramente ele quer fazer justiça, né? Ele vê o egípcio injustiçando o hebreu, ele fica chateado. Ele vê um hebreu injustiçando outro hebreu, também ele fica chateado. Aí no versículo 13, né? E saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, por que espancas o teu próximo?
Versículo 14, o qual respondeu: quem te pôs príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Ah, Moisés, quem foi que te fez juiz? Quem te fez juiz entre nós? Irmãos, Moisés é o resgatador. O princípio lá, desde o nascimento dele, vem mostrando que ele é o resgatador, que aponta para Jesus Cristo. E o povo de Israel deveria esperar o resgatador, deveria esperar profetas como Moisés. Mas sabe o que o povo faz? Rejeita. E quando Moisés vem para fazer justiça e diz, olha, e aí não entende princípio de justiça nenhum, diz, olha, você vai o quê? Você vai me matar como você matou o egípcio ainda agora? A ideia é, você vai ser assassino como foi assassino ainda agora? Quem te fez juiz? Com que moral você vai fazer isso? É o que dizem. Como é que um crente é capaz de defender um negócio desse, pastor? E ainda falar de amor ao próximo? Mas lembre-se que o amor não anula a justiça. Justiça e amor devem andar juntos. Então, o resgatador, ele vem como justo juiz. Assim como Cristo virá um dia para jogar uns no inferno e levar outros para o céu. Porque se o princípio de amor salva todo mundo, por que Cristo não vai salvar todo mundo? Por que Cristo disse que muitos são chamados e poucos escolhidos? Por que Cristo disse que quem comigo não ajunta, espalha? O próprio Cristo disse isso. E por meio de parábolas ele falou que uns vão subir para a glória e outros não. Então como é que Moisés aponta para Cristo como Messias? Justiça. É um reinado de justiça. Ele vem fazer justiça aos oprimidos. Moisés se compadece de um hebreu. Moisés poderia ficar dentro do palácio de Faraó, comendo do bom e do melhor, e dizer o seguinte, vou tentar ajudar daqui de cima do palácio meu povo, mas não, Moisés foi lá. Por que Moisés foi assistir o povo pobre de Israel, se ele poderia ficar dentro do palácio? Os perus e banquetes, irmãos, as ofertas desse mundo nos atraem tanto que se a gente tiver a oportunidade de ir para uma festa de formatura, onde tudo é muito chique, muito bonito, nós nos esquecemos do povo de Deus. Nós nem nos identificamos mais como povo de Deus. Mas Moisés mostra que ele é resgatador, assim como Cristo que deixou a glória nos céus e veio para cá, para se compadecer de pecadores. Ele que estava no palácio dos palácios. E Moisés, que estava no palácio do rei do Egito, de Faraó, também fez isso, tipificando Cristo. O que Cristo ia fazer, o que Moisés fez de maneira imperfeita, Cristo fez de maneira perfeita. Ele se identificou. Minha pergunta, irmãos, é até que ponto você resplandece a misericórdia de Cristo para com os necessitados? O que é suficiente para tirar nós, ou para nos tirar do eixo, hein, irmãos? Somente uma festa? Às vezes a gente vai visitar um lugar muito bonito, né? Não somente uma festa, você vai num palácio, alguma coisa assim, um estado bonito, você olha assim e diz, é aqui que é meu lugar. E você se esquece de onde você veio, né? Moisés não se esqueceu de onde veio. Eu sou hebreu. Eu tenho misericórdia do povo hebreu. Moisés foi formoso aos olhos de Deus. Já disse para vocês que formoso não é só porque é dito, né, que a mãe de Moisés, vendo os pais de Moisés, que ele era bonito aos olhos, ele era formoso, né? Aí eles esconderam o rapaz. Formoso por quê? Tinha uma coisa especial naquele rapaz. Ele tinha a missão de resgatar. Assim também Cristo tinha uma coisa especial naquela criança que nasceu. Que os magos do Oriente foram lá. Que Cristo também, assim, quando ele nasce, você tem ali magos do Oriente, você tem pessoas ali levando presentes importantíssimos para ele. Tem uma coisa especial nele. Ele é o resgatador. Por quê? Ele veio para se compadecer de nós. Ora, se Cristo fez isso, irmãos, por que nós não podemos ser misericordiosos para com os nossos irmãos, né? Perdoar, amar.
É fácil? É não. E aí, quando nós dizemos o seguinte, olha, não faça isso com seu irmão. Quem te fez juiz, pastor? Quem foi que disse que você é autoridade sobre a minha vida? O ser humano, ele rejeita o resgatador. Ele rejeita. Ele aceita outros resgatadores. E rejeita o resgatador prometido por Deus. Veja comigo ainda o versículo de número 3, né? Verso 14, né? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste? A ideia é de assassinar, tá? Como assassinaste o egípcio? Você é um assassino. Ele disse, não, eu sou justo. É isso que eu vim fazer, justiça. Porque o rei para o qual eu aponto é Cristo, o rei de justiça, que um dia vai fazer justiça. Ele diz, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. Versículo 15. No finalzinho, né, ele diz no versículo 14, né? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Com certeza o descobriram. Queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em alguns textos, porque há um princípio aqui interessante. Abra comigo em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. Hebreus 11, 24. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Vou a partir do verso 23, que Moisés está na galeria da fé. E aí, bote um princípio na sua cabeça de interpretação bíblica. Anote aí. Bíblia interpreta a Bíblia. O que ficou lá difícil de entender, leia no Novo Testamento que você vai entender. Bíblia interpreta a Bíblia. Olha o que é dito aqui. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, que aí é o que a gente pensa isso, né? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele foi ter misericórdia. Ele disse, não quero essa casa, não é a minha casa. Está aí claro. Preferindo ser o quê, irmãos? O que diz aí? Ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. O texto é claro que Moisés disse, não, eu não quero viver no palácio. Esses aqui são prazeres, o quê? Transitórios. Cristo veio para nos libertar, irmãos, e nos levar para valores eternos. Valores eternos, vida eterna. Moisés, você poderia pensar que ele era um medroso, né? Que estava fugindo assim. Ainda em Hebreus, veja Hebreus 11, versículo 27 ainda, diz assim, ó. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando o quê, irmãos? Porque se você interpretar aquele texto lá, volta de novo, vamos fazer uma comparação. Volta aí para Êxodo, capítulo 2, versículo 15, finalzinho. Versículo 14, perdão. Diz o seguinte, com certeza o descobriram, Moisés pensou, né? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Aí você vai pensar assim, Moisés está morrendo de medo do rei, morrendo de medo de Faraó. Aí o texto, então, de Hebreus mostra que a ideia aqui de temer, não é ele estava morrendo de medo de ser morto, não. É porque existia ali a providência de Deus para ele ir para o lugar certo na hora certa. E aí, versículo 27 de Hebreus 11 diz, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Está claro aí? Moisés não estava com medo de homens. Ele tinha um Deus do lado dele. Agora ele tinha uma missão. Missão de quê? De resgatador. E nessa missão de resgatador, veja comigo aí, versículo de número 15.
Informado desse caso, procurou o faraó então matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó, porque tinha um propósito, e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Por que na terra de Midian? Abra comigo agora, já disse para vocês, o princípio é Bíblia interpreta a Bíblia. Abra em Gênesis 25, por favor. Gênesis 25. Irmãos, atente bem a esses links que a Bíblia faz, porque o que é bonito na Bíblia é isso, né? Ela é completa. O que nós chamamos, esse tipo de ligação, de teologia bíblica, é que é feita pelo próprio autor, ou os próprios autores da Bíblia, né? Gênesis 25, versículo 1 diz o seguinte: desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura, ela lhe deu à luz a quem? Zinrã, Joczã, Medã, quem mais aí, irmãos? Midian, Isbaque e Suá. Agora, volta lá para Êxodo e veja que Moisés, né? Moisés é dito no final do verso de número 15. Êxodo diz o seguinte, lá em Êxodo diz o seguinte: porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra onde? De Midian, terra de Abraão. Deus prometeu para Abraão em Gênesis: eu estarei contigo e com a tua posteridade. Eu vou te proteger. Você vai ser uma nação perpétua minha. E como é que Deus está perpetuando? Por meio de um libertador. Quem é o libertador aqui? Moisés. De onde? Midian. Aqui, no caso, ele vai para Midian para preservar o povo de Deus. Vocês entendem, irmão? O que está acontecendo? O libertador prometido. A missão do libertador é se compadecer, vir aqui, ele larga a glória e vem e se compadece do povo. Faz justiça ao oprimido, faz justiça àquele que está passando por opressão. Versículo 16 é claro, diz o seguinte: o sacerdote de Midian, um pouquinho antes diz aí, né? Fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian, que nós vamos saber quem é ele. Quem é o sacerdote de Midian? É Reuel. E Reuel é um dos nomes de quem? De Jetro, o sogro de Moisés. Que na verdade Jetro parece ser um título, né? Ou uma maneira de tratamento. E Reuel é o nome dele. E veja aí, então, o versículo de número 16 é claro em dizer, né? O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então veio quem? Vieram os pastores e as enxotaram dali. De novo Moisés, como resgatador de justiça. Veja, irmãos, claramente, Moisés é um homem que não aguenta ver a injustiça. Ele viu um egípcio injustiçando um hebreu, ele foi lá e fez justiça. Ele viu 2 hebreus brigando, ele disse: para de brigar. Agora ele vê os pastores se aproximando das filhas de Reuel, de Jetro. O que ele faz? Olha aí, versículo de número 17. Então vieram os pastores e a enxotaram. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. É o libertador. Aquelas mulheres estavam acostumadas já a tirarem água e virem os pastores e tomarem água delas. De onde é que o senhor tira, pastor, que elas estavam acostumadas a sofrerem isso? Veja comigo o versículo de número 19. O versículo 18, desculpa, diz o seguinte: tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhe perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Geralmente elas demoram, porque elas, depois de tomarem água delas várias vezes, é que elas chegam em casa. E hoje chegaram rápido, porque Moisés, o resgatador, o defensor, ele chegou lá para libertar as mulheres. Moisés não era apenas um cavalheiro que estava ali para ajudar as mulheres, coisa que os homens não são hoje, infelizmente. Não se abre a porta para uma mulher, né? Não carrega
o peso que ela deveria, ou que ele deveria carregar, a mulher quem carrega. E Moisés sai ali como um homem de verdade, para defender a mulher. Hoje tem homem covardemente que bate mulher. Não é? Tem não? Tem homem que bate mulher hoje? Tem, covardemente. E Moisés aqui é um defensor. Porque ele é um defensor daqueles que são fracos, mais frágeis. São homens, pastores, que tomavam a água das mulheres. E aí veja comigo o versículo de número 19. Responderam elas, um egípcio. Por que um egípcio? Possivelmente Moisés estava vestido como um egípcio, né? Ele veio da casa de Faraó, ele se vestia, talvez o cabelo, alguma coisa que caracterizava como um egípcio. E elas pensavam que ele era egípcio, mas ele largou o Egito para salvá-las. Aí o versículo de número 19, é claro, diz o seguinte, responderam elas, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Moisés foi o que, irmãos? Se tornar pastor de ovelhas, mais um tipo de Cristo, mais uma razão pela qual é o tipo de Cristo. E onde está ele? Disse as mulheres. E veja como essas mulheres são recatadas. Elas não trouxeram um homem para casa. Por que vocês não trouxeram? Mulheres tímidas, recatadas. Versículo de número 20. E onde está? Disse as filhas. Né? Disse às filhas. Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para cá, agora com minha autorização, para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha, chamada Zípora, a esposa de Moisés, né? A qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson. O que significa Gerson? Veja aí. Sou peregrino em terra estranha. A minha mansão está prometida por Deus. Não é minha terra. Moisés não se esqueceu de quem ele era. Um israelita, um peregrino. De vez em quando nós nos apegamos tanto a isso aqui que nós nos esquecemos que nossa morada é no céu. Aí se apegar a dinheiro, a poderes. E foi por isso que Moisés deixou o palácio de Faraó para ir sofrer com os hebreus, para ir morar no deserto, para ser um pastor de ovelhas. Pastor, de onde é que o senhor tira que esse homem é pastor de ovelhas? Leia o versículo 1 do capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Agora não é mais Reuel, é Jetro. O que nós temos aqui, irmãos? Nós temos um pastor de ovelhas. Um excelente, o que Deus está fazendo? Está treinando Moisés para arrebanhar o povo dele, para libertar o povo do Egito. Porque ele vai rebanhar um povo, tirando aquele povo para atravessar o Mar Vermelho, como um pastor carregando ovelhas, livrando as ovelhas. Então, primeiro, Moisés, você vai testar, vai cuidar de ovelhas, primeiramente. Vai fazer um treino para que você seja o libertador. Incrível isso. Moisés é treinado, depois ele é colocado no campo para a execução do trabalho. O libertador. Cristo é o quê? É um pastor de ovelhas. Na verdade, ele não é um pastor, Cristo é o pastor por excelência. Que assim como Moisés nos libertou o povo do cativeiro egípcio, Cristo Jesus nos libertou do cativeiro da morte, do pecado. E aí então disse, Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele lhe deu, né, deu a Moisés a sua filha, Zípora, né? Aí verso 23, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a quem, irmãos? A Deus. Então morreu aquele rei do Egito, e a coisa piorou. Foi cada rei do Egito que morria ficava pior. E o povo de Israel sofria demais. Versículo de número 24. Diz que Deus ouvindo Deus o seu gemido,
Deus ouviu o gemido do povo, lembrou-se da sua aliança com Abraão. Lembra? Ele fez aliança com Abraão, com Isaac e Jacó, e viu Deus, os filhos de Israel, e atentou para a sua. Mais uma vez, Deus o quê? Teve misericórdia, libertou o povo. Aí entra o chamado de Moisés, capítulo 3. Deus chama-lhe diretamente Moisés para uma obra. Então, a próxima perícope é essa. Pedi ao presbítero Ruiter para nos trazer, então, aí, nesse período de janeiro, iníciozinho de janeiro, trazer exposição nesse texto. Êxodo, capítulo 3, onde ele vai expor aí o chamado de Moisés. Então, até aqui, nós temos o nascimento de Moisés, a missão de Moisés como resgatador. Depois vem o chamado dele. Deus vai se apresentar para ele. Mas, irmãos, esse texto é tão instrutivo para mim e para você, porque muitas vezes nós ficamos esperando em um presidente, em um governador, que eles venham para nos libertar. E aí é só decepção. Ah, pastor, porque eu pensava que partido A ia trazer libertação, não trouxe. Eu pensava que vinha por meio de partido B, não trouxe também. Pois é, para você não confiar em homens. Porque até o próprio Moisés é pecador e você vai perceber que ele errou várias vezes. Várias vezes. Mas Cristo nunca errou, irmãos. E esse texto vem para mostrar para mim e para você que só há um libertador em quem nós podemos confiar perfeitamente. É Jesus Cristo. Então pare de botar a sua confiança perfeita em partido A e em partido B. Próximo ano tem eleição. Não é verdade? É claro que existem princípios de escolha, irmãos. A Bíblia dá princípio de escolhas, e nós vamos até mostrar aqui alguns princípios de escolha. E tem um dito, partidos que defendem isso, assim, para você não entrar pela linha deles. São anti-Deus. Mas nós não defendemos nenhuma bandeira partidária, porque a igreja tem certeza de que quem vai libertar a nação do Brasil é Cristo Jesus. Pastor, será então que eu tenho que voltar em Cristo Jesus, porque foi o que eu ouvi uma vez de alguém? Ah, volta em Jesus Cristo para ser presidente. É isso que a Bíblia está ensinando? É não, irmãos. É porque Cristo transforma pessoas. Quem transforma pessoas é Cristo. Não é partido A, nem é ideologia partidária. Sabe por que tem gente corrupta? Porque tem gente não convertida a Cristo. Porque se crê em Cristo e vive como Ele viveu, não vai se corromper. E se tem corrupto é porque tem gente para se corromper com Ele. Ó. E quanto mais o Evangelho cresce, mais vai diminuir o número dos corruptos. E menos os políticos corruptos vão ter pessoas para negociar com eles. Aí vai acontecer o que está descrito em Apocalipse 18 e 19, depois você lê em casa. Não tem mais com quem comercialize, porque Deus acaba com os corruptos. Então eu creio, irmãos, que Cristo vai mudar o Brasil. Como? Eu vou evangelizar. O que eu quero do Estado é uma coisa, me dê liberdade para eu pregar. Porque já tem Estado, inclusive brasileiro, anunciando aí, dificuldade para a evangelização. Vocês viram, né? Nessa semana saiu matéria aí. Dificuldade para nós evangelizarmos, para nós sairmos de casa em casa, falando de Cristo para as pessoas. Porque isso seria como que constranger. Que constranger? Nós vamos falar de Cristo, não vamos obrigar ninguém. Eu quero só esse direito de pregar o resgatador da humanidade. Porque há quem rejeite. Abra comigo aí em Atos. Vamos finalizar com essa leitura de Atos. Abra comigo em Atos, por favor, capítulo 7. Quem está vindo no estudo de terça-feira, toda terça-feira nós estudamos uma porção de Atos. E nós já estudamos essa porção de Atos. E você vai se lembrar que o que acontece aqui é que um servo de Deus vai morrer chamado Estevão. Estevão vai morrer. E no discurso dele, ele diz o seguinte: vocês estão me matando, mas vocês sempre mataram o povo de Deus. Vocês sempre se levantaram como povo de Deus. Como foi o caso de Moisés, que se levantaram contra ele?
Aí ele conta a história de Moisés todinha. Veja comigo aí, a partir do verso 20 ele conta a história de Moisés. Por esse tempo, nasceu quem? Atos 7:20. Por esse tempo nasceu quem? Moisés, que era o quê? Formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Aí ele vai contando a história. Agora veja comigo, irmãos, claramente. Versículo 22. Leia comigo. Vamos ler todo mundo junto? E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso. Era poderoso em quem, irmãos? Quem foi que escreveu o livro de Atos? Lucas. Lucas escreveu 2 livros, Lucas depois Atos. Veja o livro que ele escreve, para você ver a comparação clara entre Cristo Jesus e Moisés. Lê o finalzinho de novo. E ele era poderoso em quem? Palavras e quê? Agora veja em Lucas, vamos abrir lá o que Lucas escreve, o próprio Lucas, em Lucas 24, Lucas 24, versículo 19. Jesus no caminho de Emaús. Lucas 4, anota esses versículos aí, por favor, você está em casa. Olha que link fantástico que Lucas está fazendo aqui. Veja comigo. Então, Lucas, capítulo 24, versículo 19, diz o que aí, irmãos? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram. Né? Cristo pergunta e os discípulos respondem. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era, o quê? O que Jesus era? Que era varão, profeta, poderoso em quem, irmãos? Poderoso em quê? Em obras e palavras. Então, o Nazareno, o resgatador, o profeta de Deus, ele era poderoso em obras e palavras. É a descrição que é dada a Moisés, por meio de Estevão. Ele era poderoso em obras e palavras. Agora continua lá em Atos capítulo 7, de novo, continua a argumentação de Estevão, né? Poderoso em obras e palavras. Quando completou 40 anos, tá aí, se você tem dúvida de que ele tinha 40 anos, quem é que diz isso? Estevão, que diz que aquele acontecimento lá de Moisés fazendo justiça, quando ele tinha o quê? 40 anos. Aí ele diz, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos. Aí, olha a interpretação daquele texto. Depois você lê em casa todinho, irmão, não tem como eu ler isso aqui todo. Mas veja a interpretação do texto que nós vimos hoje. A Bíblia interpretando a Bíblia. Você vai sair daqui com essa frase. Bíblia interpreta a Bíblia. Repete comigo, vamos lá? Bíblia interpreta Bíblia. E veja que interpretação que Estevão faz do texto, do sermão de hoje. Do texto que nós pregamos hoje, né? Veja lá a interpretação que ele faz. Ele vendo um homem sendo maltratado. Aí veja versículo 25. Ora, Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus, ele pensava que o povo ia entender que Deus tinha enviado como libertador, que os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não o que, irmãos? Compreenderam. Verso 26. No dia seguinte, aproximou-se de um dos que brigavam. Versículo 27. Mas o que agredia, diz para ele, você é juiz? Quem te fez juiz? Versículo 28. Acaso queres matar-me? Versículo 29. A estas palavras Moisés, o quê? Fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian. Está aí a interpretação. Agora veja o versículo 35. A este Moisés, a quem negaram, veja comigo, vamos lá, todo mundo junto? A este Moisés, a quem negaram, reconhecer dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como o que, irmãos? Vamos lá? Chefe e o que, irmãos? Libertador com assistência do anjo que lhe apareceu. Irmãos, quem é o nosso libertador? Quem é o nosso resgatador? É Cristo. Mas Moisés já apontava, aquele que foi desprezado, Deus o fez o quê? Libertador. Esse Jesus que eu prego, que você prega, que você acredita, mas que foi muitas vezes e que é até hoje rejeitado por muitos, que acreditam que isso é bobagem, a esse Cristo, Deus fez libertador.
Porque o nome Jesus significa o quê? Salvador. Hoje, no período que nós comemoramos Natal, lembre-se que você precisa ainda mais crer em Cristo Jesus. Porque muitas pessoas estão trocando exatamente aquilo que Ele ordenou, esse Cristo ordenou, por outras festas. Papai Noel, e aqui não estou condenando Papai Noel, pode tirar foto do Papai Noel, não tem pecado nisso não. O errado, sabe o que é? É substituir isso aí tudo e fazer uma salada. Ninguém sabe mais o que é Jesus, o que é libertador, o que é nada. E aquilo que Ele ordenou nós fazermos, que é guardar o seu dia, nós nos esquecemos. Mas eu estou aqui com você, irmãos, e os irmãos estão assistindo hoje, porque nós acreditamos que essa é a tarefa que Ele deu para mim e para você. Louvá-lo pela sua libertação. No Antigo Testamento, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos criou. Novo Testamento, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos libertou. A ideia é que Cristo veio no Novo Testamento. Que Deus nos abençoe com essa palavra, irmãos. Que Deus nos faça nos arrepender, que muitas vezes nós rejeitamos a Cristo também. Vamos orar nesse instante, pedir a iluminação do Senhor, ou a aplicação dessa palavra. Senhor Deus, abençoa essa palavra no nosso coração, Pai. Aplica. Obrigado porque Cristo Jesus foi anunciado mais uma vez como maduro servo de Deus, porque assim como Moisés amadureceu e aos 40 anos ele foi chamado, e ele foi pastorear, e depois ele foi chamado por Deus, assim também Cristo passou 30 anos, e ele não é mais o bebê na manjedoura, ele é o varão maduro, que morreu por nós e que ressuscitou. Ele não é mais o bebê na manjedoura, mas ele é o Cristo ressurreto. Obrigado, Senhor, porque há 2000 anos atrás, o Senhor mandou o teu Filho para morrer pelos nossos pecados. E que nós não nos esqueçamos disso jamais, ó Pai. E que nós não nos lembremos disso apenas como muitos, apenas no dia 25 de dezembro, ou no mês de dezembro, através das luzes de Natal, mas que nós possamos, ó Pai, lembrar todos os domingos, todos os dias da nossa vida, o que Cristo fez por nós. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.